A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração, vou estar passando para nós meditar nesta manhã de segunda-feira, né, meus irmãos? Glórias a Deus, mais uma semana aí, né? Que Deus abençoe todos os dias da nossa vida, né, meus irmãos? Trazendo paz, né? Em meio a tanta notícia ruim, né, que está acontecendo pelo mundo afora, né, meus irmãos? Glórias a Deus, né? Que Deus venha estar sempre conosco, né, meus irmãos? Glórias a Deus, me perdoa, meus irmãos. Em Juízes, capítulo 6, versículo 14 em diante, amém? Juízes, capítulo 6, versículo 14 em diante, amém? Glórias a Deus, né, meus irmãos? Preste atenção na palavra que Deus vai falar com você nesta manhã, amém? Deus sempre fala conosco. Muitas das vezes é nós que ficamos distraídos, né, meus irmãos? Meus irmãos, Deus, Ele é maravilhoso, Ele usa aquela pessoa que é improvável, que ninguém escolheria para falar, amém? Para falar conosco, meus irmãos. Eu mesmo sou uma pessoa que neste mundo ninguém me escolheria para estar pregando a palavra do Senhor e dando recados de Deus, amém? Mas o meu Deus, Ele não tem exceção de pessoas como o ser humano, né? Quantos que hoje são estudados, né? Tem teologia, tem estudo, né? De faculdade, fala bem, né? Nas palavras, estão tirando sarro, muitas das vezes, do que eu falo aqui, né, meus irmãos? Quantos, né? Mas o que eu quero deixar aqui, meus irmãos, que eu não sei falar bem, eu não sei explicar como o Espírito Santo me diz, amém? Mas o que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que eu sou o improvável, que ninguém me escolheria, nem eu mesmo me escolheria, meus irmãos. Mas o meu Deus, que é poderoso e misericordioso, amém? Ele me escolheu, meus irmãos, e eis-me aqui, amém? Se você acreditar na palavra do Senhor e acreditar em Deus, vai se cumprir o que Ele falar através da minha boca, amém? E eu, meus irmãos, eu não tenho palavras, amém? Bonitas, eu não sou vistoso como muitos, mas eu tenho a certeza que eu tenho a presença de Deus, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? E muitos, olha que o Espírito Santo está falando, e muitos têm a palavra, têm a sabedoria porque buscou nos seus esforços estudar a Bíblia, ter teologia, né? Aprendeu a manipular a cabeça dos outros, mas não tem a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A pessoa tem a palavra, muitos estão no mundo assim. A pessoa tem a palavra, fala bem, arrasta até multidões, amém? Mas não tem a presença do Espírito Santo, amém? E essa é a que não falta para mim, porque eu tenho a presença, eu sei do Deus que fala através da minha boca, amém? Eu não sei porque eu estou falando isso, mas o Espírito Santo me revelou ontem, a hora que eu estava orando, meus irmãos, que pessoas tiram sarro do jeito que eu falo, né? Uma comenta com a outra né, que eu não sei nem falar direito, né? Mas só que Deus, Ele escolhe os improváveis para fazer a obra dele, amém? Tem muitos que estão aí pela palavra, meus irmãos, mas não tem a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Então cuidado com o que seus olhos vê, amém? Nem tudo que reluz é ouro, amém? Nem tudo que fala bonitinho é porque tem a presença de Deus. Muitas das vezes está igual os fariseus, um sepulcro caiado, né? Cheio de ossos secos, né, meus irmãos? Um sepulcro é vazio, né?
Então só tem a palavra, só anda na palavra, porque não tem a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A palavra de hoje é Juízes, capítulo 6, versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-se o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Amém, meus irmãos? Aqui é Deus falando com Gideão, amém? Porque os medianitas estavam contra, né, Gideão e todo ali o povo de Israel, né? Estava na opressão, né, meus irmãos? Talvez hoje você olha para você e fala assim: nossa, eu sou o menor da minha casa, eu sou o mais fraco, não tenho forças. Mas, meus irmãos, o que Deus quer dizer para você, que Ele é contigo, amém? Ele é contigo, Ele está contigo, não temas, apenas se levanta. O que é se levantar? Se levanta na presença daquele que não perde batalhas. Ora, jejua, busca o Senhor, busca a Deus, Pai Todo-Poderoso. Não temas, não temas aqueles que se levantam contra você, que quer te paralisar, ou a opressão, né, do financeiro, da saúde, da família, briga na família, descontenda no casal, né, meus irmãos? Não temas isso, você tem um Deus que é poderoso. E é o que Deus falou aqui para Gideão. Vai nessa tua força, vai nessa pouca força que você tem. Mas tenha fé que você já venceu, que você já ganhou essa opressão, que Deus já moveu as águas em seu favor. Amém? Meus irmãos, muitas das vezes nós olhamos, né, para a opressão que está em nossa volta, nós tememos, né? Porque tem pessoas melhores do que nós, né, que fala bem, que é eloquente, né, nas palavras ali, mas Deus não escolheu eles. Deus escolheu eu e você para vencer. Amém? E passa céu, passa terra, mas as palavras do Senhor vai se cumprir. E se Deus falou que você vai vencer, é porque você vai vencer. Por mais que hoje você olhe e fale: meu Deus, como? Como que eu vou vencer? Como que eu vou chegar onde o Senhor quer que eu chegue se meu cenário está improvável? Como aqui, meus irmãos, Gedeão mesmo falou: a minha família é a mais pobre, eu sou o menor da minha casa. Amém? Você pode se sentir o menor, mas você está na presença do Deus que é poderoso, que tudo pode fazer, meus irmãos. Deus vai te dar a vitória. Se ele falou, como falou para Gideão: vai nessa pouca força, que eu estarei contigo. Você vai ferir todos, né, todos os medianitas como se fosse um só. Então, meus irmãos, Deus é contigo. Não temas os problemas. Apenas creia, confia na palavra do Senhor, meus irmãos. Meus irmãos, eu também no começo, eu me sentia inferior. Amém? Até hoje, de vez em quando, eu me pego, né, com esses pensamentos: eu sou tão pequeno, não sei falar direito, porque eu reconheço, meus irmãos, que eu sou pequeno, eu sou falho, né? Eu sou um pecador na presença de um Deus que é tão santo, santo, santo. Amém? Meus irmãos, mas é escolha dele. Eu tenho que continuar. Por quê? Porque eu tenho que fazer o que o meu Deus está falando para mim dizer. Para que ele está dizendo para mim fazer, meus irmãos.
eu tenho que obedecer. Independente se tem pessoas mais qualificadas do que eu, mas Deus me escolheu para estar pregando a palavra. Amém? E eu não vou desistir. Amém? Por que eu não vou desistir? Porque o Senhor está comigo. E é essa certeza que você tem que ter. Eu vou vencer. Eu vou continuar. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Amém, meus irmãos? Abre a sua boca, fale na sua casa. Eu vou vencer. Por que eu vou vencer? Porque o Senhor dos Exércitos está comigo. Ele está na minha frente. Amém, meus irmãos? É essa certeza que nós temos que ter. Que Deus está conosco, como está com Gideão. Amém? Como está com Israel. Meus irmãos, não podemos ter medo dos medianitas. Não podemos ter medo da opressão, porque vai ter opressão no nosso caminho, meus irmãos. Vai ter aquele que se levanta querendo nos paralisar, como eu falei ontem. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, mais uma vez, o Espírito Santo me lembrou de ontem, está falando novamente. Vigia, meus irmãos. Nem tudo que diz Senhor, Senhor está aqui é porque está lá, meus irmãos. Vigia, muitos andam pela palavra, mas não tem a presença de Deus, meus irmãos. Amém? Vigia na terra. Creia na Bíblia, creia nas palavras do Senhor e creia em Deus. Cuidado, meus irmãos, vigia. Tem muitas pessoas que sem perceber, estão sendo idólatras. Por quê? Porque tudo é o pastor, porque tudo é o missionário, porque tudo é o obreiro. Sem perceber. E tudo na sua vida tem que ser Jesus. Amém? Você precisa obedecer o pastor na igreja? Precisa, meus irmãos. Mas através da palavra. Através de Deus. Amém? Jesus Cristo em primeiro lugar na sua vida, depois os demais. Primeiro obedece o que Deus está colocando no seu coração. Amém? E muitos deixam de obedecer a voz do Espírito Santo, que é a voz de Deus, para obedecer pastores, que não têm a salvação eterna, meus irmãos. Pastor nenhum tem, eu não tenho. Quem tem a salvação da sua alma está na mão de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a vida. Então é Ele, meus irmãos. Cuidado. Cuidado, vigia. Amém? E Deus manda eu te dizer, meus irmãos. Vai na sua pouca força. Não perca a sua fé, a sua esperança, porque Deus é contigo. Amém? Deus já está movendo a seu favor. Basta você continuar. Deus, ele deu vitória, meus irmãos, ao povo, né? Gideão destruiu até o altar de Baal, né? Está vendo, meus irmãos? Ele era o mais fraco da família. A família era pobre e ele venceu. Por quê? Foi pela força dele? Não, meus irmãos. Foi porque Deus estava com ele. E é a mesma convicção que você tem que ter. Deus está comigo. Eu não tenho forças, eu não posso vencer, mas Deus vence por mim. Amém? Creia mais na palavra do Senhor. Creia mais em Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Meus irmãos, e novamente, quando você abrir o vídeo aqui para ver, ouvir a palavra do Senhor, venha com o coração na palavra e em Cristo. Amém? Amém, meus irmãos? Se conecte com a palavra que Deus está te dizendo e Cristo. Amém? Não venha por causa de mim ou por causa de outro, não, meus irmãos. Ah, é que ele fala bem. Ah, que ele... Não faz isso não, meus irmãos. Amém? Creia na palavra de Deus. Creia em Jesus Cristo, porque Ele tem o poder nas mãos para salvar. Ele tem o poder nas mãos para mudar a sua vida, meus irmãos.
Novamente eu falo de mim, meus irmãos, que é o melhor testemunho. Amém? Não para a minha glória, mas sim para a honra e glória do Senhor. Deus está mudando a minha vida, meus irmãos. Deus me curou da osteomielite. Deus está acertando a união novamente da minha família. Olha, uma pessoa que era tão improvável de voltar para os caminhos do Senhor, voltou, meus irmãos. A minha mãe estava desviada dos caminhos do Senhor. Amém? Não queria saber de Deus nem da palavra. Hoje ela está fiel na fé novamente. Por quê? Porque enquanto nós estamos de pé orando, intercedendo pelos nossos, amém? E obedecendo os direcionamentos de Deus, Deus vai movendo, meus irmãos. Deus vai movendo, amém? Minhas filhas já estão frequentando a igreja, amém? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, conforme nós estamos de pé, meus irmãos, enfrentando as batalhas, Deus vai movendo, Deus vai mudando, transformando. Meus irmãos, quando eu estava no mundo, eu recebia o salário do governo, pois lá na minha casa faltava tudo. Amém? Hoje, meus irmãos, eu recebo o mesmo salário, só que eu não, é como diz, é a mão de Deus, multiplica as coisas, que na minha casa hoje, eu não como carne todos os dias, não, né, como muitos aí, todo dia tem que ter carne, não, mas não me falta, amém? As coisas que nós necessitamos para viver, as minhas dívidas, graças a Deus, Deus me ajudou, eu coloquei todas em dias, com o mesmo salário, meus irmãos. Para você ver quem é fiel com Deus, quem está na presença de Deus, Deus ele começa a mudar, e ele mudou a minha vida, meus irmãos. Hoje, graças a Deus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, eu se aposentei, que era uma coisa improvável, isso é milagre, meus irmãos. Eu se aposentar, amém? Porque eu não tinha contribuições, eu não tinha muitas contribuições. Eu sabe, meus irmãos, eu trabalhei mais por conta do que registrado, amém? Eu tinha poucos anos de registro, mas Deus foi lá e me aposentou, meus irmãos. Hoje eu sou aposentado, amém? Para a honra e glória do Senhor. Acabou aquele martírio que eu tinha de 2 meses ter que ir no INSS, meus irmãos. Olha, é horrível, porque cada vez que você passa por uma perícia, é um medo que a gente tem, mesmo estando nos caminhos do Senhor. Mesmo Deus falando que está conosco, nós também tememos, porque nós somos ser humano. Amém? Eu não sei porque eu estou falando isso, mas Deus sabe, tem direção certa, amém? Então, do mesmo jeito que Deus está fazendo na minha vida, meus irmãos, porque eu estou andando em obediência, amém? E porque eu peço a Deus todos os dias, amém, que Ele me dê força e sabedoria, para que eu venha fazer tudo conforme Ele quer, não conforme eu quero, amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Então, conforme Deus está me direcionando, eu estou fazendo, eu estou obedecendo. E é isso que você tem que fazer. Se levanta, mesmo que você se ache fraco, amém? Mas se levanta, faça, obedeça a Deus. Se Deus está tocando no seu coração de ajudar uma pessoa, uma família, ajuda, meus irmãos. Eu sei que para nós, ser humano, a coisa mais difícil que é quando Deus pede para nós ajudar em dinheiro, amém? Esse olha, eu acho que é a cruz do ser humano. Porque ninguém quer trabalhar e pegar e ajudar o seu próximo. Porque primeiro nós vamos ver com as vistas da carne, né? Ah, o fulano trabalha porque não quer ter muito serviço, mas talvez não é, né? Eu não sei porque eu estou falando isso, mas Deus sabe, né? Não estava programado nada sobre esse assunto, mas o Espírito Santo sabe para quem quer. Então, meus irmãos, se Deus está tocando o seu coração, faça com amor, faça com carinho, amém? Se é para ajudar uma igreja, a obra do Senhor, ajude a obra do Senhor.
Se é para ajudar uma pessoa que é carente, precisa, talvez nem é em dinheiro, talvez é uma palavra amiga que está precisando ali, faça, meus irmãos, fala de Jesus, amém? Ajuda a levar o evangelho para mais pessoas, amém? Se Deus tocou no seu coração para dar uma mensagem para uma pessoa, dê, meus irmãos, dê a mensagem, fala de Jesus, né? Quantas pessoas Deus já me tocou no coração de falar lá dentro do hospital, meus irmãos. Muitas das vezes eu fico internado lá, não porque precisa ficar, mas Deus que faz eu ficar lá internado, meus irmãos. Para dar uma palavra para alguém, para falar a palavra de Deus para o outro que está lá. Amém, meus irmãos? É assim que Deus usa nós. Essa última cirurgia que eu fiz, pois eu não necessitava de ficar lá, meus irmãos, mas Deus fez de tudo que eu ficasse aquele tempo. Amém? Para falar de Jesus, para falar da palavra dele para pessoas que precisavam ouvir. Porque tinha pessoas ali que estavam recebendo a segunda chance de Deus. E Deus falou. Amém, meus irmãos? Com essa pessoa hoje, ela está fazendo de tudo para vir para os caminhos e andar certo com Deus. Amém, meus irmãos? Andava nos caminhos errados. Está vendo como é que Deus usa nós? É assim. Muitas das vezes Deus vai usar mais aqueles que é improvável do que os que estão lá nos altares falando bonitinho. Porque muitos só têm a palavra, meus irmãos, mas não tem a presença. Amém? E não perca a presença de Deus por nada nesse mundo. Por ninguém, meus irmãos. Não perca a presença por ninguém nesse mundo. Se você for na igreja, vá por Cristo. Se você for na igreja, vá pela palavra e por Cristo. Não vai por causa do ser humano que ele acha ou deixa de achar, não, meus irmãos. O ser humano é falho, pecador. Erra, peca todos os dias. Amém? Até aqueles que estão em cima do altar são pecadores, meus irmãos. Muitas das vezes peca sem saber. Só de abrir a boca ou só de olhar. Ou em pensamentos. Ou muitas das vezes estão pregando a palavra, mas dentro de casa é tudo ao contrário. Briga com a esposa, espanca os filhos. Então creia na palavra do Senhor. Creia em Cristo Jesus. Porque esse é digno de toda confiança. Esse é digno, meus irmãos, de nós seguir. O melhor pastor de todos os tempos. Jesus Cristo. Que deu a vida por mim e por você. Amém? Então pare e analisa o que Deus fala com você hoje. Você pode ser o menor da sua casa. Você pode ser o mais fraco que tem no mundo. Mas com Deus na sua frente, você, sendo fraco, vai vencer todas as batalhas. Amém? Da sua vida. Você vai falecer, vai passar a passagem, né? Dando glória e sendo um vencedor em cima dessa terra. Amém? E é o mais importante, né, meus irmãos? É passar pela porta estreita. Ser salvo por Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Glórias a Deus, meus irmãos. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E não temas. Amém? Mesmo que você seja o menor no mundo, não temas, porque você serve um Deus que é grande. Amém? E não tem impossível para Deus, meus irmãos. Muitos homens têm impossível para nós, né? Nós somos ser humano. Mas para Deus nada é impossível. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Amém?